Você deve ter visto essa citação que eu fiz aqui sobre a presença da inteligência artificial nesse vídeo. Eu sempre fui um cara que gostei muito daquilo que eram e são, né, as novas tecnologias. Eu adoro a inteligência artificial, tenho estudado pra caramba, e o que acontece é que a inserção da inteligência artificial no meu trabalho, ela não vem para corrigir, ela vem para otimizar e para melhorar a minha carreira de fotógrafo. Enquanto esses caras vêm com esse discurso alarmista, apocalíptico, vai acabar com a fotografia. Então esse medo, essa insegurança se reflete nesse tipo de discurso. Para mim, a inteligência artificial, como eu vou mostrar para você, cara, tem melhorado muito, mas melhora a partir daquilo que eu peço para ela e não aquilo que ela manda eu fazer, ok? Então vamos seguir em frente aí, a gente vai falar de vários assuntos legais, mas eu achei legal vir aqui explicar para você que eu adoro inteligência artificial. Beijo para ela. Se você opta por JPEG, a nitidez do teu trabalho cai muito nessa compressão. Talvez essa aí seja a grande revelação, usando um termo fotográfico, desse vídeo para você. Eu tenho já o material aqui pronto, eu fiz umas fotos para mostrar essa diferença. O RAW é mais nítido do que o JPEG. Vamos lá, que eu vou provar? Então vem comigo. Olá, amigo da EFU, como é que você está? Espero que estejam bem, principalmente o povo do Rio Grande do Sul, onde eu tenho tantos amigos queridos, gente que, vem desde a época que eu trabalhava em São Paulo. Realmente foi chocante, eu ainda estou assim, abalado, né? Tenho falado, na medida do possível, com algumas pessoas que eu sei que moram em Porto Alegre, moram em Canoas, tal, enfim. Então, o que me choca é que às vezes eles falam, olha, eu vou economizar aqui a bateria do celular, eu tô bem, eu tô segura, enfim. E eu falo, cara, a coisa realmente é grave. E eu queria mais uma vez alertar para a importância dos donos do poder, das pessoas que a gente coloca, seja aqui na Europa, ou seja aí no Brasil, no planeta inteiro, as pessoas que a gente coloca como pessoas para tomar decisões acertadas com relação ao nosso próprio futuro e ao futuro da nossa família. Então vamos começar agora com um assunto que é RAW versus JPEG, essa contenda. É muito importante que você entenda uma coisa. A inteligência artificial se alimenta do conhecimento original. Se você não tem o conhecimento original, você fica à mercê da limitação do desenvolvimento da própria inteligência artificial. Porque ela otimiza os meus processos, mas ela não corrige as minhas deficiências. Sabe por quê? Porque eu erro pouco. Eu penso antes e, ao contrário também do que dizem, a presença do fotômetro faz com que o teu trabalho tenha uma consistência tão grande que você pode entregar na hora. Então, essa nova geração que assumiu, né, sei lá, dos anos 2000 para cá, o ensino da fotografia chegou dando, voadora nas costas da outra geração, coisa que nunca tinha acontecido. Né, tem um etarismo, porque você é velho e eu sou novo, e esses caras estão envelhecendo. Hoje estão cheios de cabelo branco, estão aí há 15 anos no YouTube e fazendo a mesma coisa. A gente sempre teve uma relação de muito respeito e gratidão por essas pessoas, desde Niepce
Niepce foi um inventor francês, reconhecido por produzir a primeira fotografia permanente em 1826, chamada Vue from the Window et les Grâces. Ele desenvolveu a técnica de heliografia, que usava uma placa revestida de betume da Judéia e uma exposição prolongada à luz solar para criar uma imagem permanente. Seu trabalho pioneiro na fotografia contribuiu significativamente para o desenvolvimento dessa arte e ciência. Então, assim, primeira coisa, o conteúdo deste canal, ele reflete aquilo que é a minha experiência de muitas décadas na fotografia profissional, fotografando produto, fotografando gastronomia, arquitetura, retrato, moda. Então, isso não vem de teorias, vem de uma prática e que me faz dar para você alguns parâmetros no sentido de você não precisar errar. Então, do ponto de vista da lógica, eu vou fazer uma comparação. Você compra aí um carro cheio de tecnologia, e aí gasta uma puta de uma grana, e aí você vai aí em algum canal e trate do assunto, e que fala assim, olha, é o seguinte, economiza no pneu, né? Você consegue economizar numa gasolina mais barata, sem ter a certeza de que aquilo ali é um bom produto. Então, quando você compra uma câmera, seja ela DSLR, seja ela mirrorless, o que você tem dentro dessa câmera, em função daquilo que você compra, é o desempenho, certo? A capacidade de atender vários mercados. Então, quando você coloca por baixo, né, porque o JPEG é a pior opção para quem quer ser um profissional. Quando você faz isso, o que acontece? Você vai encontrar algumas limitações que são inerentes ao próprio arquivo. Então, informações que na compressão se perdem. E as pessoas, normalmente esses formadores de opinião, falam muito de nitidez. Ah, porque a nitidez você pode realmente no JPEG, quando você faz RAW mais JPEG, você pode ir lá no Picture Style e coloca lá, mete 7 de nitidez. Aí, porra, agora eu resolvi. Só que essa informação não passa para o RAW. Então, muito dessa afirmação que se faz, porque o RAW não tem vida, porque o RAW é isso, o RAW é aquilo, vem de uma falta de experiência e falta de capacidade e, assim, posso garantir que uma falta de exigência técnica para que você consiga extrair do RAW tudo aquilo que você pagou. Porque você não pagou pelo JPEG, você pagou pelo RAW, o RAW máximo. Então, quando você fala, para foto de produto, eu uso JPEG, para foto de e-commerce, eu uso JPEG, e tudo isso que você faz no JPEG baixa o nível geral do teu trabalho. Porque você tem um arquivo que não traz incorporado toda aquela tecnologia e toda enfim, todas as coisas que a fábrica vendeu para você em termos de qualidade. Então é isso que eu chamo de baixo nível de exigência técnica. Não adianta você ter um super equipamento e ter uma exigência técnica medíocre ou mediana, né? Você tem que usar do teu equipamento e explorar o máximo de qualidade que ele tem. Então, do ponto de vista da lógica, está feita a minha análise. Essa é a minha análise, ok? Volto a repetir, não tenho nada a ver com a opinião dos outros e até, sim, sinceramente, não tenho nada a ver com a escolha que você vai fazer. Então, o que eu fiz? Eu fiz na prática uma demonstração, usei algumas texturas, principalmente em fotografia de rua, fiz fotos especificamente para mostrar para você que o RAW original, ele é muito mais nítido do que o teu JPEG original, certo? Então, ok, você pode pegar e aumentar a nitidez no JPEG? Pode.
não tem problema, mas você fica limitado a todas essas perdas que mesmo o JPEG com muita nitidez ali artificial tem em comparação aquilo que você pode fazer com o RAW, e se você aumentar no Camera Raw o sharpness, né, aumentar a nitidez. Então a gente vai fazer uma comparação. Então eu peguei o JPEG da 5D Mark III. Beleza, então vamos pegar pelo topo. Não vou pegar 20D porque... Ah, 20D, não tem tecnologia. Não, vou pegar a 5D Mark III, que é uma puta câmera maravilhosa e muita gente aqui em Portugal trabalha com ela profissionalmente. Então eu vou fazer alguns cliques e vou mostrar para você na prática que existe sim uma puta diferença, velho. Não cai nessa esparrela de que RAW e JPEG são a mesma coisa. Não são. Outra coisa que eu acho que é muito importante que você entenda é que a inteligência artificial, né, o ChatGPT, por exemplo, ele traz uma coisa legal. Embora de vez em quando ele dê umas mancadas, tal, enfim, no geral, naquilo que é científico, naquilo que é técnico, eu acho que é uma grande ajuda desde que você tenha certeza daquilo que você está lendo. Porque se você aceita aquilo como uma verdade e não conhece a verdade, cara, você entra pelo cano de esgoto. Então, o que eu quero dizer com isso? É simples. Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Daí eu falei assim, cara, eu tive a curiosidade de perguntar qual é a diferença entre o RAW e o JPEG. Por quê? Porque o ChatGPT é uma ferramenta que agrupa todas as informações disponíveis no planeta, não é? Tudo aquilo que está configurado como informação, ele consegue, num curto espaço de tempo, conjugar numa opinião que é a média geral. E como os produtores de conteúdo batem muito forte nessa coisa da inteligência artificial, eu resolvi, para trazer aqui uma experiência mais legal, uma apresentadora que vai ler esse texto aqui, essa resposta, sobre a diferença, que eu achei muito legal, porque é uma síntese daquilo que eu também acredito. Então, tipo, nota 10 dessa vez pro ChatGPT, beleza? Então assiste esse vídeo comigo aí, depois a gente continua. Um arquivo RAW e um arquivo JPG são dois tipos de formatos de imagem digital com características distintas. RAW é um formato de arquivo de imagem digital que armazena dados brutos capturados pelo sensor da câmera, sem qualquer processamento adicional. Isso significa que todas as informações capturadas pela câmera, como cores e detalhes, são preservadas sem compressão ou perda de qualidade. Os arquivos RAW oferecem maior flexibilidade no pós-processamento, permitindo ajustes mais precisos de exposição, balanço de branco, nitidez e outros parâmetros, sem comprometer a qualidade da imagem original. No entanto, os arquivos RAW ocupam mais espaço de armazenamento e exigem software especializado para serem processados. JPG é um formato de arquivo de imagem digital comum, amplamente utilizado devido à sua capacidade de compressão eficiente. Os arquivos JPG são processados pela câmera, o que significa que passam por uma compressão e otimização para reduzir o tamanho do arquivo. Isso resulta em uma perda de qualidade, pois algumas informações são descartadas durante o processo de compressão. Os arquivos JPG são ideais para compartilhamento na web e impressões de tamanho pequeno a médio, devido ao seu tamanho compacto e facilidade de uso. No entanto, múltiplas edições ou reprocessamentos de um arquivo JPG podem levar à degradação da qualidade da imagem devido à compressão repetida. Em resumo, os arquivos RAW preservam todos os detalhes e informações capturados pela câmera, enquanto os arquivos JPG sacrificam alguma qualidade em troca de um tamanho de arquivo menor e maior praticidade de uso. A escolha entre os dois depende das necessidades específicas do usuário, como a finalidade da imagem e o grau de controle e flexibilidade desejado no pós-processamento. Então, fazendo uma análise muito neutra, sabe, sem tendências, porque eu também, a cada vídeo que faço, acabo aprendendo também, porque eu sou obrigado a testar, entendeu? Mas essa confusão entre RAW e JPEG, realmente para mim não faz sentido, ok? Se faz sentido para outras pessoas, ok. Então aqui a primeira coisa é a quantidade de informação,
né? Se você tem uma câmera que você compra porque ela te dá uma qualidade estupenda, então você não tem que pensar só na lente, porque muitas vezes você troca de lente só porque escolheu a extensão errada, e eu vou mostrar isso para você. Maravilha. Então é o seguinte, aqui a gente tem o RAW, que pesa 23,29 mega. Ok? É um arquivo cheio de informações. Foi por isso que você pagou. E quando você tem uma câmera que não é tão recente, quando você usa o RAW e a outra pessoa que tem uma mirrorless que custou um caminhão de dinheiro usa o JPEG, você está muito na frente dela. Entendeu? É uma coisa simples, é o que acontece na minha vida. E aí, quando você vem aqui para o JPEG da mesma foto, pesa 3,33 megapixels. Beleza, então vamos fazer aqui uma continha simples, uma divisão. 23,29 dividido por 3,33. Então você tem aqui 6,99 vezes, 7 vezes menos informação no arquivo JPEG, exatamente porque você resolveu escolher o arquivo que joga fora aquilo que vale ouro, aquilo que literalmente valeu o teu dinheiro. Então é o seguinte, eu desafio a qualquer pessoa que ache que isso não faz diferença, que prove para mim, que faça um vídeo, que me marque, ou que fale, entendeu? Enfim, para que eu possa aprender. Porque para mim é esta imagem aqui que reflete exatamente essa forma de pensar. Porque do lado direito aqui para mim é o RAW, sabe? A imagem é tão clara quanto isso. E do lado esquerdo aqui é o JPEG. Só que o dinheiro que você gasta é este aqui do lado direito. Então, queria aprender aí com os novos formadores de opinião uma coisa que o mundo inteiro diz que não existe, que é essa supremacia do JPEG em relação ao RAW, quando, na verdade, quando uma câmera é lançada, ela vem com os dois super desenvolvidos. Bom, dito isso, eu acho que fica fácil você concluir que existe, de uma forma científica, uma diferença muito grande entre os dois formatos, beleza? Eu vou agora entrar com você no computador e você vai acompanhar comigo aquilo que é a minha avaliação. Porque, sinceramente, hoje em dia não existe mais problema de armazenamento. Né? Puta, cara, eu tenho aqui HD de 8 tera, entendeu? Que custa 150 euros. Você tem as nuvens. Não tem mais essa justificativa de falar, eu não faço em RAW porque pesa muito. Eu vou mostrar para você na prática o perigo dessa decisão. Então o Picture Style, para mim, ele é zero, é sempre no neutro. O meu balanço de brancos é sempre controlado com 5200, que é o daylight original do filme, da fotografia analógica, entendeu? Que você consegue notar com esse patamar zero que você coloca, você consegue sentir qual é a temperatura de cor do flash, que é 5600, 5500, então você consegue, enfim, ter uma régua, que é esse 5200, para ver aquilo que são as outras fontes de iluminação na tua cena. Eu não vou falar de balanço de brancos nesse vídeo, entendeu? Porque, como já expliquei, eu vou fazer vídeos focados em um assunto só, e vou gravar isso tudo hoje, mas vou colocando para você, então eu acho que vai aumentar bastante a frequência de assuntos no canal, porque hoje eu vou gastar o dia inteiro gravando, mas hoje é exatamente isso, porque se alguém vier me perguntar de novo sobre essa dúvida, porque fulano falou, ciclano falou, eu dou esse vídeo aqui, falo, assiste esse vídeo, a resposta aí tá dada e você escolhe. Porque às vezes eu coloco vários assuntos no mesmo vídeo e depois nem eu lembro onde é que está um determinado assunto quando você me pergunta. Então eu acho que isso também vai melhorar a sua experiência aqui no canal, beleza? Então vamos lá para o computador, porque eu acho que lá fica mais tranquilo da gente visualizar
tudo isso que eu quero dizer. E você vai ficar realmente muito surpreso. Espero que isso venha te ajudar a ter sempre o arquivo RAW como uma matriz, sabe? Uma matriz que você pode abrir no Camera Raw, mudar o espaço de cor para Adobe RGB, se você vai imprimir, por exemplo, que é o que eu faço. sRGB, se você coloca na internet, que é exatamente o espaço que a internet recebe melhor, não tem nenhum conflito de cor. Existem várias formas de você usar a mesma matriz RAW pura para você colocar CMYK, enfim, tem um monte de coisas. E se eventualmente você conseguir mudar de extensão, você vai ver o susto que é a comparação entre um e o outro, beleza? Então vamos que vamos. Bom, então eu abri aqui no Adobe Bridge, que é o browser, a ponta desse triângulo, Adobe Bridge, Camera Raw e Photoshop. Tá vendo? Para não ter nenhuma dúvida com relação ao arquivo que eu vou abrir. Vou abrir aqui a partir do cartão, certo? Eu fiz 3 fotos e eu vou explicar para você a seguir. Eu uso o Adobe Bridge porque ele está sincronizado, inclusive, é um processo que eu já ensinei aqui. E você vê aqui, olha, que está sincronizado. Está dizendo aqui que a minha Creative Cloud, né, todos os programas da Creative Cloud, estão sincronizados usando as mesmas configurações de cor para um gerenciamento consistente da cor. Isso é super importante, já ensinei isso várias vezes, beleza? Então vamos lá, a partir do cartão, é assim, saiu da câmera e a gente vai ver isso aqui no computador. Bom, então eu vou abrir aqui. Beleza. Eu comecei a gravar esse vídeo e pensar nesses assuntos no dia 9 de maio. E hoje, deixa eu ver aqui, olha, 11 de maio, há 2 dias atrás, beleza? Então, eu tenho aqui várias situações, eu já fiz todas as fotos que eu precisava. Então, aqui, quando eu acordei, né, que eu acordo super cedo, tinha aqui um nascer do sol, tipo, é a coisa mais linda do mundo. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui para ver se cabe em 4, que você consegue ver. Então eu fiz algumas fotos em JPEG e em RAW, sem nenhuma alteração na nitidez, com o Picture Style neutro. E para a gente depois comparar, eu criei um perfil de super nítido. Coloquei lá no 7, que é o máximo, beleza? Mas eu vou falar de nitidez lá no final, porque na medida em que a gente for avançando, aí faz mais sentido eu deixar isso para o final, porque tem coisas mais importantes. Então, em todas essas fotos que você está vendo, eu trabalhei com superexposição, com subexposição, tá vendo? Com macro, e aí eu vou mostrar para você umas macro que eu fiz aqui, com cartão cinzento, fazendo balanço de brancos. Tem muita coisa que já está aqui nesse cartão. Então eu tenho aqui uma estufa que eu estou plantando mudas de tomate cereja. Tá vendo? Deixa ele focar aqui, olha. E quando eu olhei, tinha essa evaporação interna. Daí eu falei, cara, vou testar a macro da 2470. Por que eu fiz isso? Porque às vezes eu faço vídeos aqui que coloco fotos de gastronomia e eu falo que eu faço com a 2470 e as pessoas não entendem muito bem porque acham que eu tenho que fazer com uma lente macro. Só que a 24-74 tem uma macro que é maravilhosa. E a grande maioria mesmo das pessoas que eu pergunto, que entram em contato comigo, ou às vezes até que tem mesmo a 24-70, não fazem ideia da qualidade desse macro, que às vezes faz com que você, por ignorância ou por preguiça mental mesmo, por falta de curiosidade, sei lá, mas assim, pouquíssimas pessoas sabem da qualidade da função macro na 24-74, que é uma lente barata, uma qualidade maravilhosa, mas você vê aí vários influenciadores chamando isso de lente de entrada, lente do kit. Entendeu? Então, que é uma puta ignorância, cara. Tem tanta gente falando merda
e que você não identifica, entendeu? Então eu venho aqui e mostro para você, você acredita em quem você quiser. Então, quando eu olhei de manhã, tinha essa evaporação. Aí eu falei, vou fazer um teste com a macro. Peguei a 2470 e comecei a testar com várias configurações para mostrar a diferença entre o RAW e o JPEG, além de mostrar essa função macro. Então aqui tinha um raio de sol entrando, né, o começo do dia, então que trouxe essas gotículas lindas, né, que estavam por dentro. Então aqui, na parte mais angular da lente, deixa eu ver aqui quanto que eu usei. Ó, ela é uma 2470, certo? Então esse é o enquadramento próximo com uma distância focal de 30 milímetros, né, que eu configurei lá no zoom dessa objetiva. E depois eu coloquei em função macro e, olha o absurdo, olha isso e isso. Então, eu vou colocar aqui, consegue imaginar a flexibilidade, a versatilidade de uma lente como essa, que pode muito bem servir para joalheria, para cozinha de ingrediente, onde o foco é mesmo no produto, e-commerce. É uma lente que em 70mm, para retrato é fantástica. Ela é perfeita para você fazer eventos com 24mm. E as pessoas não passam essa informação. Por quê? Porque são burras. Desculpa, mas são muito burras. Então, eu fiz aqui mais alguns testes, que eu vou falar depois sobre isso. Fiquei viajando mesmo. Daí mudei a temperatura de cor, porque fiz um acerto. Essa aqui era a temperatura de cor original do começo do dia, que estava atingindo, sabe, todo o ambiente por causa daqueles tons do céu. Depois eu fiz uma correção e vou mostrar para você uma montagem que eu fiz usando esse fundo para criar um novo logotipo. E aí a gente vai falar de uma série de coisas e que deixam o trabalho muito mais rápido, com muito mais qualidade. E eu vou explicando isso no decorrer do vídeo. Então, beleza, ó, peguei essa imagem aqui e esta que tem o mesmo número. Na configuração da câmera eu pus RAW mais JPEG, beleza? Sem nenhuma adição de nitidez, nada. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente, porque tem uma série de fotos que eu fiz essencialmente para mostrar isso para você. Então eu vou abrir os dois aqui dentro do Camera Raw, beleza? Então abriu, eu vou pegar este aqui e vou colocar este do lado. Esse é o JPEG e esse é o RAW. Eu fico pasmo quando eu vejo algumas pessoas dizerem que o arquivo RAW é morto. E eu acho que o JPEG é que é morto. Tanto que eu vou passar aqui para você. Olha essas cores, essa saturação, é o arquivo sem edição nenhuma. É o arquivo RAW puro, zerado. Não consigo fazer nada na câmera que venha interferir, além da escolha de velocidade, enfim, aquelas coisas que são a base, né? O ISO. Mas do ponto de vista de saturação, de cor, o RAW é o que a tradução diz, o arquivo cru, é o arquivo bruto. E aí eu passei aqui para você o JPEG, ó, RAW, JPEG. Repara como perde a vida toda a escala de contraste de cores. Porque aqui nesse momento tem um céu que é complementar a esse amarelo e tem o amarelo que é complementar ao azul, está super equilibrado, ok? Então, beleza. Só aqui a gente já notou uma grande perda. Tudo bem, eu vou pegar agora, vou lá aumentar a saturação no JPEG para deixar parecido com alguma coisa que você já tem de raiz. Mas maravilha, cada um é cada um e eu só posso mostrar aquilo que é possível. Aí você vem aqui no arquivo RAW. Então, primeira coisa são as informações que estão aqui incorporadas, né, no padrão Adobe.
você vê que tem várias possibilidades, certo? Quando você vem aqui no arquivo JPEG, você tem ou color ou monochrome. Só isso. Você já perdeu aqui muitas informações em relação ao controle do arquivo, né? As escolhas que eventualmente você pode fazer, tendo aqui alguns presets que podem melhorar, enfim, né, de acordo com aquilo que você quer fazer em termos de linguagem. Eu vou deixar aqui como Adobe Color, para não complicar a vida de vocês. Depois, um dia, a gente fala sobre quais são as escolhas que eu faço. E mais do que isso, é o seguinte, o balanço de brancos, todos vão concordar comigo, que é uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim. Quando eu vou fazer uma fotografia de gastronomia ou uma foto de hotelaria, sei lá, ou moda, as cores são super importantes. Aí tem gente que fala, eu compro um color checker, eu faço isso depois. Eu faço isso na hora. Então, aquilo que eu estou mostrando é que eu sou muito mais rápido do que essas outras pessoas que usam ferramentas mais caras, né, que você tem que gastar dinheiro, que diminuem a tua rentabilidade e, pior, fazem com que você tenha que corrigir na pós-produção, gastando tempo. Tempo é dinheiro, então enquanto você está ali editando, eu já estou recebendo dinheiro na minha conta. E quando eu abro o arquivo RAW aqui, eu vejo todo o menu que está disponível, inclusive ele importa todos esses dados e eu consigo criar aqui algumas opções, sei lá, enfim. Mas eu estou querendo mostrar para você a importação que vem junto com o arquivo. Quando eu venho aqui no JPEG, olha o que acontece. Tem o auto e o custom. E mais uma vez perde-se muito com essa falta de informação que o JPEG jogou fora. Possibilidade de controle do balanço de brancos e também jogou fora muitas coisas que têm a ver com essas escolhas que você pode fazer no RAW, que aqui se resume a colorido ou preto e branco, né? Ou aqui no arquivo RAW, você tem um monte de opções, inclusive o Adobe Monochrome, coisa que você não acha lá quando você usa o JPEG, beleza? Outra coisa que é importante, quando você fotografa em ISO alto, hoje em dia, o Denoise, que muita gente já conhece, com esta ferramenta, com esse slider do Sharpening, que a gente vai usar um pouquinho mais para frente, reduz, através da inteligência artificial, que, 99% dos produtores de conteúdo falam que é a grande maravilha, e eles estão jogando fora exatamente a inteligência artificial. Você não acha que isso é uma burrice? Aí você muda aqui para o JPEG e aparece um alerta. O Denoise não é compatível com com esse formato de fotografia, que é o JPEG, entendeu? Cara, e eu não consigo entender, sinceramente, como essa guerra ainda permanece. Eu acho que isso fere bastante a credibilidade dessas pessoas. Mas, enfim, o que eu falo, só posso mostrar para você aquilo que é a minha verdade, você acredita se quiser. Tem terraplanista, não sei se você já conheceu alguém, bateu um papo com alguém que é terraplanista. Cara, assim, não tem jeito. Você fala com a pessoa, ela acredita que aquilo ali que ela acredita é verdade. Você pode levar ela para o espaço, ela vai falar que aquilo ali é a NASA que está inventando, está fazendo uma projeção. Ótimo. Então, vamos voltar aqui no RAW. E aí você vem aqui numa função que eu acho muito importante, que é Optics, né? Que, você consegue remover aberração cromática, você corrige os perfis da lente, tá vendo? Olha que legal. Qualquer pequena distorção, ela corrige. Corrige o vignetting, sabe? Automaticamente reconhece, através da inteligência artificial, aonde que está esse vignetting e tira isso. Então, hoje em dia, falar de vignetting no review de lente, é a coisa mais atrasada que pode haver. Porque eu vou mostrar para você aqui. Olha, antes e depois.
só porque esses dados são coletados pelo programa e ele reconhece isso e resolve esse problema. E mais importante é que você pode copiar tudo isso que você corrigiu, todo esse processo. Algumas pessoas podem não saber disso. Eu copio e jogo para o meu trabalho em 10 segundos, o meu trabalho inteiro tem essas correções. Em 10 segundos. Enfim, tem uma série de funcionalidades. E aí, quando você vem aqui para o JPEG, você já não encontra isso. Você tem que fazer manualmente, entendeu? Perde-se muito tempo. E dentro do Camera Raw, dentro dessa leitura que já envolve a inteligência artificial, a otimização de alguns processos acontece de uma forma muito rápida. Isso não é recente. Esse comando auto, quando você tem os metadados completos, ele acaba ajudando muito e você, como eu disse, pode copiar isso e passar para o trabalho todo através do Adobe Bridge e resolve. Mais uma vez, eu vou mostrar isso, não se preocupa. Então, mais uma vez, eu vou abrir lá no Camera Raw essas fotos. Deixa eu abrir aqui. Abriu. Legal. Então, está aqui. Qual é esse comando? Esse auto aqui, olha, que no Adobe, no Photoshop Beta, está muito bem desenvolvido. Legal? Olha, então, o auto, pela definição, está vendo? Ele está escrito aqui. Configurações automáticas. Use o poder da inteligência artificial para analisar a sua foto e escolher as configurações que criam uma linda e agradável imagem. Ok? Então eu vou carregar aqui no botão e realmente ele traz, não é sempre, às vezes ele detona, mas ele trouxe nesse caso algo muito parecido com aquilo que eu vi nesse dia, que eu fiquei chocado, assim, sabe? E, fui lá, corri, tirei a câmera lá de dentro do saco que eu guardo com silica gel e consegui fazer aqui essa foto. E eu lembrei de vocês, daí falei, puta, eu vou mostrar isso com RAW e JPEG, os dois com qualidade máxima. E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa. E ele também trouxe um pouco mais de brilho a esse JPEG. Maravilha. Estão separadas as fotos. Agora, eu vou voltar ao RAW e eu quero que você me diga se existe perda e qual é a opção de formato que deixa a fotografia morta. Esse RAW ou esse JPEG? Você tem alguma dúvida ainda? E essa função automática ela é muito útil quando você erra. Mas quando erra, quando dá aquela puta lagartixada, entendeu? Que a lagartixa cai da parede de costa, que de vez em quando eu dou as minhas. Não pensa que eu não erro, eu erro sim, mas eu venho aqui e falo, cara, graças a Deus eu uso RAW. E não uso RAW comprimido, sabe? Isso de RAW comprimido é uma coisa que, comprimido para mim é só para dor de cabeça, entendeu? Então, aqui está uma amostra. Vou passar de novo para você, olha isso. O JPEG lido pela inteligência artificial e o RAW. Pô, desculpa, mas eu acho que aqui não tem nem mais o que falar. Vamos seguir em frente. E eu vou mostrar primeiro essas duas fotos que ligam com essa função auto. Aqui foi uma lagartixada de propósito. Quando a gente erra, super expõe pra caramba, perde todos os detalhes. Aí eu vou abrir as duas fotos para você. Essa aqui é a lagartixada em RAW e esta aqui é a lagartixada em JPEG. Aí você pode falar, aí você caiu do cavalo, porque o JPEG, que é esse, está com um contraste melhor do que o RAW, né? Tá vendo? E aí que você se engana. Esse tipo de informação, quando você mexe no contraste do teu JPEG, você fica sem possibilidade de acertar o contraste original
do RAW, que é muito melhor. E outra coisa, não é comprimido, não é uma coisa que você fez e nunca mais você mexe. Porque no RAW você mexe uma vez, mexe duas, zera tudo, e você tem um arquivo que é como se fosse o negativo do analógico. Então você consegue fazer impressões ou ampliações sem perder qualidade. Quando você tem um JPEG, você, para fazer uma nova impressão, você vai ter, assim como a apresentadora disse, quando você tem edições sucessivas, você vai perdendo em cada compressão. Então vamos abrir lá no Camera Raw e vamos ver o que eu estou falando. Legal. Então a gente tem aqui o arquivo RAW e tem aqui o JPEG. Então fica aparecendo que o JPEG está um pouco melhor. Agora senta que você não vai acreditar. Eu venho aqui no alto e com todas as informações que estão incorporadas nesse arquivo, como eu mostrei, todos os metadados completos, cara, salvei a foto. Ó, tecla P é o preview. Olha isso e olha isso. Trouxe uma nitidez, vou abrir aqui, ó. Cara, sim, resolveu o meu problema. Resolveu total, nitidez, não tem ruído. Olha isso. Tecla P de novo. Ó, lagartixada e aqui a inteligência artificial, beleza? Então, deixa eu voltar aqui pro tamanho original. E aí eu venho aqui no JPEG. Aí você fala, e agora? E agora eu que digo, segura a onda. Olha isso. Esse é o máximo que o JPEG trouxe de informação que possibilitou a correção. Então você fala, como assim? E aqui tem um processo que eu ia mostrar um pouco mais para frente. Mas você pode selecionar os dois, né? Esse RAW já corrigido, o JPEG já corrigido, entre muitas aspas, né? Dentro da possibilidade que o arquivo dá. E eu posso vir aqui, olha, nessa seta, e normalmente, né, eu baixo isso para o computador e salvo na mesma pasta. Nesse caso, eu não gosto de ficar trabalhando dentro do cartão. Eu não faço isso. Eu baixo tudo e trabalho a partir de uma pasta que foi, enfim, guardada num determinado diretório ali. Legal? Então eu vou colocar aqui como regime de exceção, só para a gente ver. Eu vou colocar aqui no ambiente de trabalho uma nova pasta, deixar com esse nome mesmo, e vou colocar, olha aqui, em JPEG. Você pode colocar em muitas outras extensões. Eu, nesse caso, salvo em PNG, mas, enfim, vou salvar em JPEG porque é de JPEG que a gente está falando. Em qualidade máxima, você pode, inclusive, aumentar o sharpening aqui. Não vou fazer isso. Nada de artificial. Com o mesmo nome do documento, beleza. Então, save. Tá vendo? Olha, rapidinho, já foi, já está lá. Então, venho aqui no ambiente de trabalho, achar aqui a tal da nova pasta, pronto, está aqui, certo? E aqui está com um novo nome. Então, aqui são dois JPEG. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Esse é o JPEG que foi salvo a partir do JPEG corrigido, e esse aqui é o JPEG feito a partir do RAW corrigido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse JPEG que a câmera criou, tá vendo? E vou copiar lá para o ambiente de trabalho na nova pasta. Eu vou botar aqui, nova pasta, selecionar. Legal. Então vamos abrir aqui a nova pasta. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho para você ver a sequência. JPEG da câmera, JPEG usando a inteligência artificial lá dentro do Camera Raw, com todas as limitações da compressão e da falta de metadados, entendeu? Competentes, né, para transformar essa lagartixada num resultado positivo. E esse aqui é o que eu faço. É o meu JPEG feito a partir do RAW lagartixado, como você vê aqui no JPEG. Entendeu? Não, e uma coisa que talvez você não tenha reparado é o seguinte. Olha o peso deste JPEG original.
Não vem me falar que peso não é nada. Isso, cara, isso é conversa, isso é diarreia mental. Quanto mais informação tiver, mais pesado é o arquivo. Entendeu? Não tem como, pelo menos não vai me convencer desse terraplanismo. Não tem lógica. Repara aqui, você tem 5.26 mega, o arquivo JPEG da câmera. Aí eu vou mudar para o JPEG que passou pelo RAW, que trouxe um pouco mais de informação, embora esteja uma porcaria, que tem 8,01 mega, certo? 5.26, 8.01 e depois o meu. O meu tem 11.92. Então, se você for comparar, este aqui tem metade da qualidade, tanto cromática quanto de contraste e de definição e de detalhes, do que esse meu. Então, você ainda vai acreditar que o JPEG da câmera vai te dar um resultado legal? Eu vou abrir esses três lá no Photoshop, beleza? Dou o Enter aqui, ele já vai direto para o Photoshop. Por isso que eu gosto do Adobe Bridge. Já está tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar os três verticais. Legal, está aqui. Então, na mesma sequência que eu estava trabalhando lá no Bridge. Beleza? Ele já deixou isso aqui para mim certinho. Então, vamos ver agora isso da nitidez. Então, eu vou primeiro nesse e faço Ctrl 1. Vou escolher aqui essa parte aqui, olha, que eu acho que é muito importante. Fica fácil, inclusive, para encaixar. Depois eu vou nesse aqui, que a inteligência artificial teve lá, né, que fazer algum milagre, mas não conseguiu melhorar muito. E aí eu vou pegar este meu e vou colocar aqui para você. Deixa eu achar. Cadê ele aqui? Pronto. Mano, me explica. Fala. Pode se manifestar. Eu quero que você pense sobre a nitidez, sobre o contraste, percebe? Sobre todos os detalhes. Aqui você vê, inclusive, a poeira, sabe? Porque tem uma obra aqui perto e que deixa tudo empoeirado. Aqui você não vê nada. Olha os detalhes desse tecido. Isso é JPEG. Agora, imagina quando eu colocar o RAW aqui. Eu vou fazer isso mais para frente, mas a gente está falando de JPEG. Então, qual que você escolhe daqui? Num pódio de 3 lugares, qual seria o terceiro? Seria esse aqui da câmera, que não tem nitidez, não tem contraste. Depois esse outro passaria para segundo, mas isso aqui foi massagem cardíaca no JPEG. E depois esse JPEG que foi feito a partir do RAW, aplausos para o JPEG. A nitidez. Então, com certeza, se você olha esse primeiro e esse segundo, você pensa que a tua lente é uma bosta. Será que você já não fez altas cagadas comprando lente, pensando que, na verdade, a culpa era da lente e não era? Foi alguém que te influenciou mal e você simplesmente se lascou? É isso, tem que pensar.